Ju, a gente pode começar com a nossa oração, amiga, mas ontem você fez um story falando uma coisa tão linda sobre a floresta. E se você puder usar essa metáfora, que eu achei ela tão linda, Com para certeza. explicar quanto é importante a gente usar as palavras certas e o quanto elas são sementes, que às vezes as pessoas não dão muita importância para o peso das palavras, né? Sim, Eu achei que a sua metáfora foi perfeita. esse tema, eu estudando essa semana sobre ele, Aninha, eu entendi que a gente não precisava de uma live para falar dele, a gente precisava de um curso. Porque o poder das palavras, quando a gente vai para a Bíblia e olha isso, de cabo a rabo da Bíblia, do começo ao fim, isso está sendo escancarado. E eu sei que todo mundo sabe esse ditado, não sei se é um ditado, mas esse clichê de falar, palavra tem poder, as palavras têm poder. A pessoa não precisa ser cristão para falar isso. Isso é uma coisa popular, né? Uhum. E a gente acha que sabe que as palavras têm poder, mas a gente não vive de acordo com o poder que a palavra tem. A gente não sabe de verdade o poder que a palavra tem. E aí você que deu esse título, né, para o nosso encontro de hoje, de que as palavras são sementes. Isso é muito maravilhoso, porque quando a gente pensa na semente, a semente ela carrega ali um infinito futuro de uma determinada espécie. Porque o que ela vai florescer dentro daquela árvore que ela vai gerar, vão haver inúmeras sementes, e dentro dessas sementes, inúmeras sementes, inúmeras sementes, inúmeras sementes. Então a semente é algo que se multiplica. Só que quando a gente olha para ela é desse tamanhozinho aqui. Ela é só uma semente. Ela é inofensiva. E olha que coisa maluca. Você olha para um negócio inofensivo que carrega o infinito dentro dele. Então, talvez seja por isso que quando a gente profere uma palavra, é só uma semente. É algo desse tamanhozinho aqui, ó. Joga fora. Só que no fundo, essa semente carrega um poder de explodir em algo, de se multiplicar em algo. E essa semente pode tanto ser algo maravilhoso, como ser algo venenoso. E a gente vai falar sobre isso aqui. E ontem eu puxei essa reflexão que é: se você soubesse que cada palavra que sai da sua boca é uma semente e que irá germinar e gerar algo, onde é que você estaria vivendo hoje? Do que você estaria cercada? De uma floresta linda, harmônica, cheia de vida, colorida, de paz, de, de vida, frutífera. Ou você estaria cercada por espinhos, por uma floresta que machuca, por um lugar denso, por um lugar sombrio, úmido, de medo, de caos, feio, desanimado, com um cara que vai morrer. O que você está plantando em volta de você com as suas palavras? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que todo mundo já pensou nisso em algum momento, mas eu gostei muito dessa profundidade que você trouxe, dessa analogia com a floresta, sabe? Porque é isso, você quer ter uma floresta com flores, borboletas, ou você quer ter uma floresta de espinhos, que machuca, né? Essa Uma para mim floresta bonita que atraia pessoas para quererem ficar naquele ambiente, ou um lugar medonho? Se a é. gente for pensar em contos, nas histórias que permeiam a nossa cultura, a floresta tem esses dois significados, né? Quando a gente vai contar uma coisa ruim, uma parte de medo, uma cena de medo num filme, um lugar que um lobo aparece, um lugar de terror, a gente coloca uma floresta. E ao mesmo tempo, quando a gente quer colocar uma cena de esperança e de vida e de vigor, a gente também pode usar a floresta.
E é isso. O que que nós estamos plantando? Qual tipo de floresta que a gente está criando? De vida ou de terror? É. Vamos começar com a nossa oração? Vamos. Ô, amiga, eu vou te pedir para fazer, que hoje eu preciso dessa oração. Bora! Bora! Para eu também chegar. Tá bom? Todas nós precisamos, né, amigo? Todos os dias de muita oração. Pois é. Pai querido, ó Senhor, obrigada, Jesus, pela vida de cada mulher aqui hoje, Pai, que tirou as primeiras horas, Pai, os primeiros momentos da sua manhã para te buscar, Pai, para ouvir a tua palavra, para conhecer o poder da tua palavra. E o que nós queremos, Senhor, é a cada dia ser moldadas, Pai, conforme a tua forma. E se a tua palavra, Pai, é palavra criadora de vida, é isso que queremos aprender hoje, Pai, a ser como o Senhor. Pai, ilumina, Pai, eu e a Ana, Senhor. Nos conecta, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai. Deixe fluir através da minha voz e da Ana, Pai, a tua vontade, não a nossa. Pai, coloca nessa live agora, Pai, exatamente as mulheres que o Senhor precisa atingir. Exatamente as mulheres que precisam escutar essa palavra, Pai. Traz para esse ambiente, Senhor, as mulheres escolhidas do Senhor. Não importa quantas sejam, Pai, mas que sejam as mulheres que precisam ouvir exatas palavras que vão ser proferidas aqui hoje. Que eu e Ana tenhamos temor, cuidado e respeito pela sua palavra, Senhor. E que o Senhor nos abasteça, Pai, do começo ao fim dessa live. Nos dê energia, nos dê vigor, nos dê presença. Para cada mulher aqui, Pai, eu não sei como foi a noite de sono de cada mulher aqui. A minha e da Ana essa noite foi desafiadora. Estamos as duas com o corpo físico cansado. E pode ser que essa minha amiga de oração que está me escutando também esteja. Então eu te peço, Pai, o Senhor que revigora tudo, o Senhor que enche tudo de energia e de vida, Pai. Entra revigorando todas essas mulheres, entra avivando, entra iluminando, Pai, dando fogo, enchendo o nosso espírito da tua energia de vida, Pai. E todo o cansaço nós entregamos na sua mão agora, Pai, porque queremos estar presentes e cheias de energia para viver o melhor do Senhor. Que essa live seja mais uma bênção, Pai, nas nossas vidas e das nossas amigas de oração. Amém. Amém. Obrigada, amiga. Tá escutando um barulhinho, tipo estourando assim? Escutei, mas enfim, achei que era algo normal. É aqui, será? Não sei. Vambora, tá tudo bem. Tá. Eu não sei que barulho é esse. Não sei se as pessoas estão escutando também. Gente, quando eu dei a ideia da gente falar sobre as palavras, enfatizando o nosso lar, como a gente pode transformar o nosso lar através das palavras, eu pensei muito nisso porque a gente tem uma tendência a descontar toda a nossa podridão, todas as nossas palavras ruins em quem está mais perto. Marido, filhos. O pessoal tá falando que tá com esse barulho. Acho que agora parou. Não. Eu troquei minha internet pro 4G pra ver se é isso. Vou trocar a minha também. Barulho é pra gente acordar. Ah, gente, barulho é assim, ó. Bora, mulherada! Tá um barulho de teclado, mas ninguém tá com teclado. Nem eu tô sozinha, não tenho ninguém em casa também. Então, se tiver a ponto de atrapalhar, vocês falem pra gente, tá? Gente, que estranho esse barulho. Mas vamos lá. Muitos desafios para fazer essa live, tá, gente? Saibam que eu e Ju estamos aqui na força da graça de Deus. Eu acho que você pode voltar, amiga, pro Wi-Fi, que sua imagem começou a ficar E a tremenda. sua pra mim também. Então, vou voltar. Então vamos voltar. Não desiste, não, gente. Pera. Vai dar tudo certo. Vai fluir essa tecnologia agora. Bora. Nossa, mas tá dando
muito barulho, tá tipo estourando um monte de coisa. Você tá escutando, não? Não, deixa eu sair e voltar. Então, tá. Então, Então sai e volta. Eu vou dando continuidade. Então, gente, a gente tem essa mania, né, de descontar em quem tá mais próximo. É no marido, nos filhos. E as pessoas que a gente mais amam acabam recebendo o pior de nós. E por que que as palavras são sementes? Porque tudo que a gente lança no ar, a gente lança na nossa vida. A gente lança na nossa casa. A gente lança nos outros. E as palavras são como profecias, como declarações, sabe? Por isso que a gente precisa ficar muito atento a essas palavras. E não tem como a gente falar de palavras sem a gente falar de Jesus, né? Porque Jesus foi a pessoa que mais usou as palavras com muita sabedoria. E a gente quer aprender a seguir o exemplo de Jesus, dessa sabedoria das palavras, né? Seguir essa sabedoria no nosso trabalho, com os nossos filhos, com nossos maridos. A Ju saiu, acabou o barulho. o E barulho agora é na Ju, voltou. os Então, fogos. Ai, gente, eu tô uma mulher explosiva. Vamos ver. então bora. Melhorou? Acabou o barulho. Ótimo. Então, lá em Provérbios, tem uma passagem em Provérbios 18:21 que fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, gente, esse versículo deixa muito claro que a nossa língua tem poder de vida ou morte. E cada semente que a gente lança, cada palavra que a gente lança, ela pode ser uma semente que gera vida, cura, encorajamento, gera essa floresta linda que a Ju falou, ou pode ser uma semente que gera dor, mágoa, destruição, que é a floresta sombria, que a Ju comentou. Então, a gente precisa prestar muita atenção, né, com o que sai da nossa boca. E aí, ontem, conversando com a Ju, a gente estava alinhando como que a gente é que escolhe o que vai ser plantado dentro de nós. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu cuido das palavras que eu uso com as pessoas na minha casa, mas eu recebo palavras ruins. Pessoas falam sobre mim. Minha mãe já falou isso de mim, meu marido fala isso de mim. E a gente não pode colocar no lugar de vítima, porque a gente é que escolhe o que a gente vai plantar em nós. A gente precisa entender que o nosso coração é o nosso solo. E é um solo muito fértil o nosso coração. Quantas coisas são plantadas no nosso coração e florescem de forma boa e de forma ruim? Então, eu escolho o que eu quero plantar aqui dentro ou não. Se alguém falou algo pesado sobre mim, se alguém me deu uma palavra que me destruiu, uma palavra de medo, de desencorajamento, eu tenho o poder de escolher se eu vou plantar ela aqui dentro ou não. E tem uma coisa muito linda que eu escutei um dia, que assim, nós mulheres, a gente às vezes fica muito cansada, né, de fazer de novo, de novo e de novo. E um dia eu escutei uma pregação e a pastora falava assim: lembra o que Jesus falou para Pedro, quando Pedro estava lá tentando pescar e não vinha nenhum peixe mais? E ele falava: Senhor, não tem mais peixe nesse rio, desisto. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, lança a rede de novo. Ou seja, tenta mais uma vez. Então, a gente, se a gente quer ver essa mudança, se a gente quer ver uma nova semente brotar na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, a gente precisa lançar boas sementes. E aí tem um conceito da neurociência, que eu não sei se vocês já escutaram, mas ele é muito precioso. Ele é tão precioso para mim que eu criei uma coleção de joias lá na minha marca com esse conceito, de tanto que isso fez sentido para mim. Chama Empilhando Memórias, inclusive é o nome que leva a nossa coleção. E é assim, pela vida, a gente tem várias memórias boas e memórias ruins, desde a nossa infância. Então, coisas que falaram pra gente, coisas que a gente viveu, experiências, sentimentos, tudo isso vai virando memórias que vão virando crenças e que vão moldando a nossa vida. E isso funciona como se fosse uma coluna. E aí, pensa uma coluna com vários disquinhos ali empilhados. Então, ali tem memórias ruins e memórias boas, todas misturadas nessa coluna. Só que quando a gente começa a plantar novas sementes boas no nosso coração, na nossa vida, a gente vai melhorando as nossas memórias. A gente vai ativando memórias boas e criando novas memórias boas. E sabe o que acontece? Que é maravilhoso?
essas memórias boas vão entrando para esse tubo e elas vão empilhando, 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 fazendo um peso, e as memórias ruins elas vão abaixando, elas vão sumindo. E a gente tem o poder de fazer com que essas memórias, aos poucos, vão sumindo da nossa vida. Essas memórias de dor. E nessas memórias inclui as palavras de dor, de medo, de destruição que a gente recebeu. Então, eu quero que vocês comecem a adotar esse conceito de empilhar memórias, para na hora que vocês forem lançar essas palavras como semente na vida de vocês. Me conta se O deu para que, entender esse conceito, porque ele é muito importante. o Eu que que lembro que eu quando eu entendi? aprendi. O que que eu entendi, Aninha? E como que eu acho que isso se relaciona com a questão das palavras? Toda memória que a gente tem é uma narrativa. Toda memória não é uma câmera filmando fielmente o que nos aconteceu. Toda memória é a maneira como nós nos contamos aquilo que aconteceu. Tanto que a gente tem o poder ao longo dos anos até de alterar algumas memórias. Mas a memória nada é que uma narrativa. E uma narrativa é composta por palavras. A nossa capacidade de pensar e logo de ter memórias é linguística. O que eu quero dizer com isso? Você só consegue pensar com o tamanho do vocabulário que você tem. Ou seja, se eu conheço 10.000 palavras na língua portuguesa, eu tenho um tamanho que eu consigo criar pensamentos com aquelas palavras. Porque pensamentos são narrativas aqui internas, formadas de palavras. Se eu sei uma quantidade pequena de palavras, é como se o tamanho da minha capacidade de pensar diminui. Porque o meu vocabulário diminui. A minha capacidade de dar significado para as coisas, entender as coisas, explicar as coisas, diminui. Ou seja, o meu vocabulário, as palavras que eu uso, são as palavras que compõem os meus pensamentos e logo as minhas memórias. E as palavras que nós mais usamos na nossa fala, na nossa boca, as que saem da nossa boca, são as palavras que nós mais usamos para pensar. Porque a gente pode pensar assim: ah, se eu controlar só minha boca, eu posso pensar mal de alguém, é só eu não falar. Eu posso pensar uma coisa ruim, mas o que está falando é que eu tenho que controlar só a língua. Mas a questão não é essa, está interligado. As palavras que saem da sua língua são as que você vai usar para construir os seus pensamentos. E aí, o que a Ana está querendo dizer? Que quando a gente usa palavras que são palavras que ferem, que são palavras que contam histórias de forma negativa, aquilo se torna algo costurado na gente, plantado dentro da gente. Porém, nós temos a chance de jogar a rede de novo, que é: se conta outra história, escolhe outras palavras, muda o seu vocabulário. Isso é muito poderoso. Esse tema, Aninha, não sei se eu cheguei a comentar esse conceito. Quando você escolheu esse tema das palavras, eu gosto de estudar, às vezes, a Bíblia pelo Kindle. Porque lá tem uma ferramenta da lupa. E aí eu coloco algumas palavras-chave nessa lupa e ela me dá todos os pontos da Bíblia que falam daquela palavra. Então, quando eu coloquei a palavra língua, eu fiquei chocada do quanto isso é citado em todos os livros. O poder da língua e o poder da palavra. Isso não é algo banal, isso é algo central. E o que mais me chamou a atenção é em Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia. O primeiro capítulo da Bíblia conta pra gente sobre a história da criação de tudo que a gente conhece, da vida, do universo. Conta o processo de Deus para criar tudo que há. E enquanto Deus cria cada coisa que há, a narrativa é assim: e Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus é Deus. Ele não precisava dizer. Ele poderia criar com, não sei como, da maneira que ele quisesse, porque ele é Deus. Mas dizer foi a forma que ele escolheu para ser a força criadora de todo o universo que nós conhecemos. Tudo que nós conhecemos foi criado através da palavra de Deus.
Inclusive eu, você e a nossa vida, tudo. Então a força criadora de tudo que a gente conhece se chama palavra. Deus disse. E é tão lindo que lá no Novo Testamento, quando um dos evangelhos vai apresentar Jesus, se não me engano, João, ele fala assim: no princípio era o verbo. Porque lá em Gênesis, as primeiras palavras da Bíblia inteira, a Bíblia abre com no princípio. E aí, lá no Novo Testamento, isso é retomado. No princípio, Jesus era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O que é o verbo, gente? Verbo é uma palavra que indica uma ação. Ou seja, uma palavra criadora. A palavra criadora de Deus é Jesus. Tudo que a gente conhece foi feito através da palavra. Deus criou o homem com a palavra. Deus disse que o homem deveria ser criado. Depois Deus disse: não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma companheira. Então, tudo que nós conhecemos foi criado através da palavra. E nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E o que ele nos deu? A capacidade da linguagem. Isso nos diferencia de qualquer outro ser que ele criou. Só o ser humano pode falar. Sabe por quê? Porque só o ser humano pode criar. E sabe qual é a sua arma para criar? A palavra. É muito maravilhoso. Olha A que gente lindo não que o pode seu, viver achando isso normal, não. olha que lindo que o seu digníssimo marido escreveu aí nos comentários. Não é à toa que chama a Bíblia de palavra. A palavra, né? Palavra, Com a letra palavra de maiúscula. Deus. Exatamente. E já que Jesus é o verbo, né? O verbo é Jesus. Agora a gente vai falar um pouco dele, porque, gente, Jesus é o maior exemplo de palavras que abençoam. Lá no início eu falei, né? Tem palavras que abençoam e palavras que destroem. E Jesus é o maior exemplo de palavras que abençoam. Posso fazer um parênteses, Aninha, Pode. antes disso? Você Uhum. está falando de bênção e de destruição. E a gente pode chamar também de maldição. Bênção Uhum. ou maldição. Essas são duas propriedades das palavras. Elas geram bênção ou maldição. E aí eu fui pesquisar o que significa bênção. E a palavra bênção tem origem no latim benedictio, que significa bem dizer. Então, bênção é uma coisa que foi dita e que gera o bem. Toda bênção foi dita. E a maldição significa dizer algo mal. Então, bênçãos e maldições nascem sempre de palavras. Que forte. Muito bom, muito bom. E aí, gente, lá em Lucas 4:22, fala assim, ó. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Então, Jesus era aquela pessoa que escolhia as palavras com sabedoria, com mansidão. Toda palavra dele tinha propósito. Ele não feria as pessoas gratuitamente. Até quando ele ia corrigir, ele corrigia com amor, ele corrigia para restaurar as pessoas. Ele sempre fazia isso com uma boa intenção. Ele corrigia as pessoas e encorajava com verdade. Ele sempre usava as palavras com muito critério, sabe? Mesmo quando ele precisava confrontar. Era no sentido de restaurar, de ensinar. E quando eu escuto isso, né, de ferir com palavras, eu não sei você, mas na minha vida, até na minha família, eu tenho algumas pessoas que são sarcásticas, que são engraçadinhas. E eu já percebi como que essas pessoas elas usam as palavras com humor para ferir outras pessoas. Então faz uma piadinha, sabe? Ah, mas fulano tá com essa barriga aí desse tamanho, nananã, mas usa um humor. Por quê? É um coice disfarçado de bom humor. E aí aquela pessoa é aquela pessoa que é considerada engraçada, bem-humorada. E aí essa pessoa, se a pessoa se ofende com aquilo, ela ainda fala assim: "Nossa, mas você não tem senso de humor". Quem já passou por isso? Quem já viu alguma situação dessa? E gente, às vezes essa pessoa que carrega essas palavras que ferem num tom de brincadeira, ela é a pessoa mais ferida.
ela foi a pessoa mais ferida na vida dela, e pessoas feridas ferem. Então, de repente, você pode levar uma palavra para essa pessoa, pode chamar ela para conversar, porque às vezes ela tá achando que ela tá arrasando, De sendo essa pessoa repente sarcástica, você é irônica. essa pessoa. De De repente repente você você é é essa essa. pessoa, E aí né? você olha para quem está recebendo aquele comentário engraçado e você acha que é normal porque a pessoa aceita bem, porque ela ri, porque ela também faz de você. E tem várias turmas que a frequência da turma é a zoação. E isso é muito divertido. Mas se a gente for pegar, tá todo mundo ali lançando críticas e alfinetadas e uma maneira de diminuir o outro disfarçado de brincadeira, né? E a gente tem que tomar cuidado até se a gente é essa pessoa, porque normalmente essa brincadeira, ela é uma crítica que você queria fazer. Só que você não teria coragem de fazer de forma séria, sentar, conversar, e aí você usa essa brincadeira, né? E a Ju até falou aí, ó, usa como uma armadura. E é isso mesmo. E como que a gente pode usar de forma bem prática? Nas nossas lives a gente gosta de trazer bem para a prática, assim, essas boas palavras com o filho e com o marido. E eu gosto de trazer filho e marido, gente, porque é o mais difícil. Porque com a minha amiga Ju, eu não tenho a intimidade com ela que eu tenho com meu filho e meu marido todo dia. Então, eu não tenho coragem de falar com ela as coisas que eu tenho coragem de falar com meu filho e meu marido. E todo mundo é assim, é pai, mãe, irmão, quem está mais próximo, né? Mas, como a gente fala muito sobre família, família é você, seu marido e seus filhos. E quem não tem filho, às vezes só o marido, e às vezes quem não é casado ainda é irmão e pai. Mas são as pessoas mais próximas. Então, quando a gente vai corrigir um filho, né, ou responder, que tal se em vez de a gente responder com muita dureza, a gente pode responder com firmeza, mas com graça. A gente pode. E assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando é filho, principalmente, porque a gente pode destruir a identidade dele, ainda criança. As palavras que a gente fala, as nossas palavras como mãe e pai, a gente tem um peso muito grande e a gente pode destruir a identidade deles. Eles acreditam, eles escutam a nossa voz de pai e mãe o tempo todo. E, e eles acreditam naquilo que a gente falou para ele. Pô, se meu pai e minha mãe falou, é verdade. E sabe quando você fala assim, ah, você é mentiroso, faz tudo errado, você sempre faz isso? São palavras que destroem. Eu não sei se vocês assistiram um filme que me marcou muito, o filme Mufasa, sabe, o pai do Rei Leão? Aí agora tem o filme Mufasa, que é o live action do Rei Leão. E eu assisti semana passada, eu nunca tinha assistido. Gente, eu chorei demais no filme. O filme é lindo. E ele fala muito sobre identidade. Scar, que é o vilão, ele se tornou Scar com muita maldade porque o pai dele falava muitas palavras de maldição para ele. Aninha, olha que legal, eu nunca tinha Ah, parado para reparar isso. Estamos falando do poder das palavras. hum, Scar quer dizer cicatriz em inglês. uhum, O pois é. scar é fruto de uma cicatriz. E aí, Mufasa foi criado. Eu tô dando alguns spoilers, mas eu não vou falar o principal, não. Mufasa foi criado pela mãe de Scar. E a mãe de Scar ensinava coisas muito boas e falava palavras de encorajamento, que ele era forte, que ele era corajoso para Mufasa. E o pai de Scar, que queria só que ele ficasse com os leões machos, não queria que ele se misturasse com as mulheres, só ensinava coisa ruim para ele. Ensinava a mentir. Falava que mentir é um poder que os reis têm. Ensinava a preguiça, falava com ele que ele era fraco. Gente, eu fiquei impressionada. Como que é um filme que fala sobre o poder das palavras? Assistam Mufasa com esse olhar, que vocês vão ficar assim, maravilhadas. E, e é engraçado que em várias partes do filme vinha a voz do pai de Scar na cabeça dele. Então ele acreditava naquilo que ele era. Tipo, meu pai falou, Tem e ele ia lá e uma fazia. coisa muito legal que a gente já conversou, né, Aninha? Que quando eu li isso, escutei isso, eu fiquei encantada. Que é, todos os seres que existem vieram, existem na Terra com um instinto
que conta para eles quem eles são. Ou seja, se você pegar um cachorrinho, filhote, acabou de nascer, levar para sua casa e você der alimentar, dar no começo um leitinho, depois uma ração, ele vai virar um cachorro. Ele é um cachorro que sabe que é cachorro, vai chegar na idade de cruzar, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe latir, ele sabe. O instinto guia o cachorro para ser cachorro. E com qualquer outro bicho da natureza, ele não precisa de alguém que o diga quem ele é. Nós somos as únicas criaturas que dependemos de alguém para nos dizer quem nós somos. Porque se você pegar um neném e só alimentar ele, mas ninguém nunca dirigir nenhuma palavra a ele, ele nunca vai aprender a andar, a falar, a pensar, a se comunicar. Ele não vai ser o que ele foi feito para ser, que é um ser humano. Os seres humanos dependem de palavras para se formarem, porque a nossa identidade é construída a partir do que nos falam que nós somos. E isso é muito forte. Eu gosto de pensar na palavra, e a própria Bíblia diz isso, que a palavra é uma arma, a língua é uma arma. Eu gosto de pensar nela como um canivete. Um canivete bem afiado, bem preciso. E esse canivete, ele tem o poder de matar com muita facilidade, mas ele tem o poder de esculpir. Pensa num artesão com uma peça bruta de madeira. E aí ele tem aquele canivete preciso e afiado. E aí ele vai nos detalhes, fazendo aquele trabalho de arte, que é esculpir algo que era sem forma. Então, as nossas palavras, afiadas que são, têm o poder de esculpir algo, como os nossos filhos. Então, toda vez que a gente rotula, que a gente fala, você é isso, você é aquilo, você nunca me escuta. Não é possível, você nunca faz isso certo. Não é possível, todo dia na hora de tomar banho, essa luta. Você está declarando palavras que moldam, é um canivete que molda. Você está declarando palavras que moldam a sua realidade. E a Ana falou uma coisa muito importante, que é o nosso sarcasmo, a nossa ironia, a nossa brincadeira. E essa é uma forma que a gente usa palavras como maldição sem perceber. Mas a outra forma é com a verdade. A gente acha que porque uma coisa é verdade, ela pode ser dita com ofensa. Ela pode ser dita de qualquer jeito. E a verdade também mata. É o famoso sincericídio. Você pode matar alguém com a verdade. E aí você fala, mas é verdade. Alguém tinha que falar. Será? Existem inúmeras formas de falar a verdade. Eu já achei muito, e às vezes acho que ainda caio nesse lugar, de achar que porque algo é verdade e eu tô vendo, eu preciso falar. E nem sempre aquela verdade dita naquela hora vai edificar. Eu vi uma mensagem do Dave Leonardo, há um tempo, que ele falava um exemplo sobre essa verdade assassina, que é um amigo dele que queria abrir um negócio. E ele falava, eu vou abrir uma empresa, e eu tô super empolgado. E aí um outro amigo falou assim, nossa, mas esse negócio é difícil, viu, fulano? Todo mundo que eu já vi ter isso quebrou. Nossa, se eu fosse você, não abri isso não, pensa outra coisa. Que esse cara viu negócios desse tipo quebrarem, é verdade ou mentira? É verdade. Ele tava falando a verdade. Mas essa verdade precisava ser dita? Ela constrói? Ela cria vida ou ela cria morte? Porque ele matou um sonho. E a gente tem que ter muito cuidado. A gente mata sonhos dos nossos maridos, a gente mata sonhos dos nossos filhos, a gente mata sonhos da nossa empresa, a gente mata os nossos próprios sonhos com a nobre verdade. E aí, que pode ser assassina. a gente estava até conversando disso ontem, né? Do peso das palavras. As pessoas
falam palavras, especialmente para os filhos, né, pequenos, sem saber o que estão falando. Então, eu não sei, talvez você já foi chamado de sapeca, danado, atentado. E hoje em dia, as pessoas ficam assim, nossa, mas é muito mimimi, a gente não pode nem mais usar essas palavras. E as pessoas falam essas palavras num tom de brincadeira. E, gente, vocês não sabem, assim, o peso que isso tem. Porque vamos pegar aqui a palavra amor. Eu posso falar amor com raiva, eu posso falar amor triste, eu posso falar amor alegre. Não importa a emoção que eu estiver. Amor significa amor. Ela é uma palavra doce, boa de ser falada. Toda palavra gera uma imagem. Se você prestar atenção, experimenta qualquer. Eu vou falar uma palavra, elefante. Você consegue não pensar na imagem elefante? Não. Toda palavra gera uma imagem. E aí, quando chamam nossos. Vou trazer um significado para vocês aqui que às vezes vocês não sabem. E muita gente não sabe. Sapeca, por exemplo, significa oferecido no sentido sexual. E alguém. Ah, fulano, olha como é que essa criança é sapequinha. Gente, ninguém. As pessoas não sabem disso. Danado. Sabe o que significa danado, gente? Condenado ao inferno. Olha que peso chamar uma criança disso. E só que o que acontece? Até nossos avós, né, tio, não sabe. E aí fica chamando às vezes os nossos filhos disso, ou até a gente já chamou crianças disso e a gente não sabe. Só que carrega esse peso e não importa. Ah, tá falando brincando, não importa a emoção. A palavra tem um significado e tem um peso que ela tem. E ontem aconteceu uma coisa muito linda. Quando eu fui buscar o Dom na casa da minha sogra, eu fui passear com ele na rua. E aí, uma seguidora, não sei se ela tá aqui, Maria Laura, eu falei com ela, vou contar esse caso na live amanhã. A Maria Laura me parou na rua e ela tava com o pai dela e ela falou assim: Ei, Ana, não sei se você tá me reconhecendo. Eu estudei com o Vini e eu sou seguidora de vocês, eu tô amando as lives, estão me ajudando muito. E a gente ficou conversando um pouquinho e aí o Dom deu um sorriso pro pai dela. E aí, aí a Maria Laura tá aí. O Dondon deu um sorriso pro pai dela e o pai dela falou assim: Que menino lindo! Você é muito abençoado, menino. Você vai trazer muita alegria para sua família. Gente, eu comecei a chorar. Deu chorando agora. Porque eu falei com a Maria Laura, eu falei assim: Nossa, a live amanhã vai ser sobre isso. E que lindo! Eu agradeci o pai dela. Eu falei: Obrigada por você estar falando isso. Porque eu falo isso pro meu filho desde que ele tinha 15 dias de vida. Eu falo com intenção, todos os dias que ele é abençoado. E eu fiz uma música pro Dom, que eu ainda vou postar ela. Com 15 dias de vida, eu não sabia como ele ia ser. Não sabia que criança ele ia ser, que personalidade ele ia ter. Mas a música começa: Dom, Dom, você é abençoado. Dom, Dom, você é iluminado. E é uma música que eu reforço a identidade dele, todas as características lindas dele. E hoje, com 1 ano, o Vini fala: Amor, o Dom é tudo o que você canta na música dele, desde que eu tinha 15 dias de vida. E aí, quando o pai dela falou isso, eu fiquei muito emocionada, porque normalmente não é isso que as pessoas falam pra gente, pros nossos filhos. Normalmente é: Nossa, menino atentado, não, ele é danadinho, né? Não, é isso que a gente escuta. Então eu agradeci ele e falei: Eu vou contar o seu exemplo amanhã na live. E a gente precisa pensar muito em como a gente fala as palavras para as pessoas, porque elas têm peso. E E quando a gente fala dos nossos. Você quer dar mais algum exemplo de filho, amiga? Que eu ia passar para os maridos. Pode passar. Eu sempre fico emocionada quando eu falo disso, gente, porque eu vou falar para vocês que esse conceito de saber o peso que as palavras têm, eu sei há muitos anos isso. Mas isso ainda não virou sabedoria aqui dentro da minha casa, dentro da minha vida. É óbvio que de vez em quando a gente escorrega, a gente esquece e a gente fala sem pensar ou fala alguma palavra que não deveria ser falada. Mas o nosso propósito das lives é justamente fazer isso juntas. Eu não estou aqui num lugar de falar assim: eu já sei, já faço lindo, maravilhoso, vocês não, por isso que eu estou ensinando. Não. O convite é para a gente fazer junto, sabe? Porque ainda mais com marido e filho, que é o mais difícil. E aí, com o marido, inclusive, a gente reclama muito de marido e tal, mas e se a gente parar de usar palavras pesadas, né? Mas você é isso, nossa, você é igualzinho seu pai e sua mãe. Quem nunca falou isso?
Nossa, mas você sempre faz isso. Não, que isso é irritante, não, você me cansa. E se no lugar disso a gente falar assim, nossa, amor, eu confio em você. Pode tomar a decisão, eu confio em você. Ou então você é um homem cheio de valor e eu te admiro muito. Ou então Deus está com você. Pode ir, pode decidir. Eu sei que é difícil demais, tá, gente? Eu não sou Maria Teresa de Calcutá, nem quero ser, que eu jamais daria conta de falar, de ser essa pessoa que sempre, né, tá ali linda, com as emoções em dia para falar tudo isso. A Bruna até botou uma carinha assim, ó, porque é difícil demais falar isso. E, mas é isso, a gente precisa estar junto, sabe? Mas a gente precisa lembrar, Aninha, que a nossa palavra, ela não serve para descrever aquilo que a gente vê só. A nossa palavra serve para criar. E a Camila Vieira tem uma palestra dela do Poder das Palavras que ela reforça muito isso, e isso é bíblico, que o tolo fala do que vê e o sábio Fala no fala que do crê. que crê. Então, tudo que você quer que seja verdade, e em relação ao filho, por exemplo, minha filha está numa fase de muita insegurança, de ter medo dos ambientes, às vezes. Todos os dias antes dela ir para a escola, eu falo com ela: você é corajosa, você é protegida, vai ser um dia maravilhoso. Eu declaro palavras sobre a vida dela. E a gente acha que profecia é uma coisa muito mística, assim. Quem é evangélico está mais, talvez esteja mais familiarizado com esse termo, porque dentro das igrejas existem profetas, que são pessoas que trazem essas visões do futuro, né? Não é uma coisa meio vidente, não, mas é uma palavra uma revelação de Deus para dar direção. Tem pessoas nas igrejas que são profetas, para quem não é evangélico, né? Estou explicando de uma forma muito grosseira. Mas a gente acha que às vezes profeta só pode ser essa pessoa, que é o profeta, a função, né? Tem o pastor, tem o profeta. E a gente acha que o profeta é o fulano. E não, nós podemos ser profetas. Nós temos o poder de profetizar, autorizado pela Bíblia. E Paulo fala que de todos os dons que a gente pode buscar, e que a gente deve buscar com zelo, o que mais devemos buscar é o dom de profetizar. Porque aquilo que a gente fala tem poder criador. Então a gente deve falar da visão que queremos seguir. Profecia é uma visão que vai à frente. Então, qual é a visão que guia o seu casamento? Qual é a visão que guia a vida dos seus filhos? Qual é a visão que guia a sua casa, a sua família? Qual é a visão que vai guiar o seu dia de hoje? Qual é a visão que você determina para o seu dia de hoje? Já pensou se a gente acorda e fala assim, todo dia? Nossa, lá vou eu. Nossa, tô morta, tô morta. Nossa, mas vamos lá, né? Não tem o que fazer, não tem opção. Bora, bora. Vambora. Mas tem um lamento, tem uma bufada. É completamente diferente de você declarar: Senhor, tô cansada, mas eu entrego meu dia nas suas mãos. Vai ser um dia que vai ser sustentado pelo Senhor, não vai ser na minha força física. E eu declaro que seja assim hoje, o nosso dia. Um dia sustentado por Ele. Um dia que a presença dele vai ser notada. Um dia que ele vai fazer coisas maravilhosas e a gente está ansiosa para viver isso. Declara isso no seu dia. Faz profecias na sua vida. Porque isso tem poder. E na vida do filho e do marido também. Também. E, Também. gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós, mulheres, eu não sei se todas são assim, né? Mas eu e Ju, por exemplo, que somos muito práticas, rápidas, objetivas, mulheres desse tipo, a gente tem uma tendência a ser objetiva demais e ser cavala nas palavras, né? E a gente usa a desculpa nobre. Ah, não, mas é que a gente é prática, gente. Vambora, é isso aí. E assim, será que essa praticidade, essa objetividade toda, não é só um disfarce também? Para a gente poder ser cavala, para a gente poder falar o que a gente quer e de forma rápida? Então pense se você tem sido essa pessoa
que usa essa justificativa, né? Mas eu sou objetiva. Será que não dá para ser prática e amável? Será que não dá para ser objetiva e menos durona? Será que ser Será que não, prática não é a gente ser meio ditadora, né? ou será que não dá para a gente ser sábia, escolher ser sábia e menos objetiva demais? Porque nem precisa dessa objetividade toda. Isso não é nem do feminino. Isso é muito do ser masculino. Essa objetividade demais não é do ser feminino. Então, que a gente pense que nós somos filhas do rei. E aí, fazendo uma analogia, se a gente é filha do rei, como que uma princesa trata os outros? O que uma princesa fala? Não tô falando que a gente tem que ser a princesinha fofinha, não, tá, gente? Porque tem princesa que é Fiona. Eu sei. Tem gente que tem uma natureza muito mais Fiona do que Cinderela. Não tô falando nesse sentido das princesinhas fofas. Mas se a gente é filha do rei Jesus, como que ele gostaria? Como que seria o filho? Como que seria a filha de Jesus? A princesa, filha do rei? Mas Que a palavras que ela escolheria falar? princesa e reis fazem decretos com as suas palavras. Exatamente. Princesas e reis, o que eles falam viram leis. Se uma princesa mandar matar, vai morrer. Se uma princesa mandar viver, vai viver. E aí? É uma coisa muito doida a arma que a gente carrega aqui, essa arminha aqui, que se a gente soubesse o perigo que é, a gente ia manusear com muito mais cuidado. Pensa se a partir de amanhã você começou a andar com um revólver, pra cima e pra baixo. Tem um revólver aí na sua mão. Você entrou no carro com revólver, dormiu com revólver. Seria uma coisa confortável? Ou você ia pensar assim, gente, eu preciso ter responsabilidade com esse negócio. A gente não pode entregar um revólver na mão de qualquer um. A pessoa tem que fazer um curso, tem que ter uma licença. Só que a gente tem uma arma aqui que tem esse poder letal e a gente não fez curso nenhum. Tá todo mundo aí autorizado a carregar revólveres, disparar tiros, disparar sentenças, sem saber o tanto que isso pode ser mortal. Pensa, se fosse uma arma, se você usaria, se fosse não é uma arma, mas se você soubesse que é uma arma, você usaria do mesmo jeito? E tem uma passagem, Aninha, que eu queria muito trazer também, porque ela me marcou demais. Está em Tiago 3. E ela fala assim: se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para. E aí, a primeira parte, que é o que mais me chamou a atenção, é: se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Quem é o ser perfeito que veio aqui? Quem é o ser perfeito? Jesus. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Ou seja, quanto mais a gente aprende a controlar o nosso revólver, o nosso canivete, mais parecidos e mais perto de Jesus ficamos. E ele é o exemplo perfeito de quem sabe controlar a língua. Faz um exercício, igual o que a gente comentou aqui outro dia, que a gente fez o exercício de não reclamar durante 7 dias. E a gente começou, o primeiro dia já foi um fracasso. Sabe o que isso representa? A nossa péssima capacidade de controlar a nossa língua. Quem é o senhor da sua vida? Quem manda em você? É a sua língua? Ou é você que manda nela? Muitas vezes a nossa língua manda em nós. E se você é filha do rei, que é perfeito em suas palavras, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras. Hoje, se observa. Observa a escolha do seu vocabulário. Observa como é que você descreve as coisas. Observa como é que você se dirige às pessoas que você mais ama. Você toma cuidado? Bota um freio nesse cavalo aí para você poder direcionar ele. Porque senão a gente, em cima de um cavalo desgovernado, é morte. A gente cai, tá? Do cavalo desgovernado. Eu queria voltar, amiga, quando você falou lá dos pensamentos, né? Porque a gente precisa corrigir também os nossos pensamentos. Porque são eles que produzem as nossas palavras. Pensamento ruim vai produzir palavras ruins. E aí tem uma passagem super conhecida na Bíblia, que é Romanos 12:2, que fala assim:
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um dia eu estava conversando com uma pastora e ela me perguntou sobre esse versículo. Ela falou: Ana, você conhece esse versículo? Eu falei: conheço, claro, super conhecido. Ela falou assim: quando fala em não vos conformeis com este mundo, que mundo? De que mundo que você acha que está falando? E aí, gente, todo mundo acha que é desse mundo, que está falando desse mundo aqui que a gente vive, né? Não vos conformeis com este mundo, como se fosse assim, este mundo que a gente vive aqui, né? Que afinal de contas tem a eternidade, tem o céu, que, né? Que a gente quer para lá, que a gente vai, não sei o quê. E ela me trouxe um insight e uma forma de interpretação que eu nunca tinha pensado. E ela falou assim: este mundo, quando pede para a gente não se conformar com este mundo é a nossa mente. É a nossa mente errada. É a nossa mente que pensa um monte de coisa errada, que fala, que produz um monte de palavra ruim. É a nossa mente que está completamente desgovernada, que não está em conexão com a palavra de Deus. Então, não se conformeis com este mundo, gente, é com essa mente que a gente tem aqui hoje. Por isso que lá no final fala, então transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é para a gente não se conformar com essa mente que a gente tem hoje. E para a gente renovar essa mente, para que a gente seja transformado. E o caminho para sabedoria, para usar palavras sábias, para ser mulheres sábias, pessoas sábias, é justamente abrir a nossa mente para que o entendimento chegue e esse entendimento abra o caminho para a sabedoria chegar e ficar. Porque se a gente começa só ler e repetir versículo e escutar aqui, escutando live, tá lá no nosso grupo Amigas de Oração, mas não faz nada, a gente não abre caminho na nossa mente, o seu conhecimento, ele não vira sabedoria nunca, ele não vai virar entendimento nunca. E aí a gente começa a viver como pessoas que passam pela vida, é isso mesmo. Sabe assim, essa coisa fria, morna, que não tem sabor, que não tem gosto, que não tem sal? Conformar, né, tomar a forma de. Então ele fala, não vos conformeis, não tome a forma, né? Não seja conforme, não tenha essa forma, mas transformai-vos através do poder da sua mente. Então, transformai-vos a partir da vossa mente, que é troque de forma, transformai. E aí, a forma, quem dá são as palavras. Quem forma os seus pensamentos e a maneira como que você enxerga este mundo é a sua forma de contar para os outros e para si o que você está vendo. E como é que você transforma a sua mente? Transforma, muda de forma com as palavras que você usa. As palavras são um canivete que podem esculpir. E quando a gente pensa nisso, a gente entende que a realidade é conforme a gente conta. Podem duas pessoas ter entrado aqui nessa live hoje e uma outra pessoa perguntar assim, do que falou? Sobre o que foi? Uma pessoa vai contar de um jeito, porque ela reparou certas coisas. Outra pessoa vai contar de outro jeito. Quem conta a realidade é o olhar de quem vê e as palavras de quem vê. Então, qual é o vocabulário? Qual é o tipo de narrativa? Quem são os personagens? Quem são os vilões? Quem são os seus heróis? Qual é o tom das histórias que você conta? Isso forma os seus pensamentos. E os seus pensamentos formam os seus comportamentos. Todos os nossos comportamentos nascem de pensamentos, que são palavras. Então, ativa hoje, nessa sexta-feira, nesse final de semana, ativa a sua capacidade de se observar. Um cavalo selvagem não vai ser domado hoje, tá? Você vai começar a reparar e vai ver que a sua capacidade de controlar o que você fala é muito pequena. Com certeza você já viveu isso, sentar no almoço da família e falar assim, hoje eu não vou implicar com fulano. Hoje eu não vou cair na dele, não vou responder nenhuma coisa que minha mãe implicar comigo. Hoje eu não vou responder. Aí dá 1, 3, 4, 5, aí você fala, também não aguentei, né? Aí foi demais. Você não aguentou
falou mesmo, porque quem é que manda? É você ou é a língua? Então, quando você começar a reparar, você vai ver que esse cavalo tá sem freio. E não vai tomar ele assim, não. Mas a gente precisa insistir. Porque é em cima desse cavalo que a sua vida tá. A direção que a sua vida tá tomando é em cima desse cavalo. Na Bíblia fala, né? Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Então, gente, isso quer muito dizer que as palavras são o comando do mundo espiritual. Então, quando a Ju lá atrás falou, sábio não anda pelo que vê, anda pelo que crê. Tem muito a ver com isso. De você. Ui, nossa, até me perdi. Eu me machuquei aqui com a pulseira. Ô, amiga, me perdi. Você estava falando que o que a gente fala que é ligado no céu. Ah, é. Então, gente, o mundo espiritual, né, que é exatamente a gente caminhar por aquilo que a gente crê, ele é muito comandado pelas palavras. E esse controle tá aqui, ó, na nossa mão. Então, eu faço muitas orações pedindo para Deus botar um guarda na minha boca. Um guarda, tipo um guarda de trânsito. Botar um guarda na minha boca para me calar. Não. A outra falou, a Vivi falou, vou cortar a língua. Vai não, vai Vou transformar a língua. transformar a Porque se língua, você isso. cortar ela, você perde o seu poder de criar. Você não pode cortar a língua. Você tem que aprender com o Espírito Santo, que é o freio que está na nossa boca, a domar sua língua. E sabe Sem qual que ela, é? Sabe qual que é o melhor jeito da gente começar a facilitar esse uso das melhores palavras na nossa vida, gente? É com a leitura da Bíblia. É com a leitura da palavra. A palavra. Porque se você começa o dia lendo a Bíblia, o seu devocional, aí lê um versículo e vai se aprofundando ali, você vai aprendendo a ser mais parecida com Jesus. Você vai vendo ali como. Vocês lembram uma live que a Ju ensinou um jeito de ler a Bíblia? Falou, gente, lê os 4 evangelhos e vai vendo o que que Jesus foi ensinando para o povo, como é que ele falava com o povo. É uma ótima forma de começar a ler a Bíblia, porque você vai vendo o que que Jesus ensinava, como ele falava. Deixa eu ver como eu posso ser mais parecido com Jesus. Claro que vai ser difícil, vai ser fácil, não, gente. Oxe, não teve ninguém parecido com ele na Terra até hoje, mas a gente pode ficar em busca de ter um caráter parecido com ele. Isso é possível? E aí, é, uma outra coisa que a gente pode fazer para facilitar melhor o uso das palavras é trocar os nossos pensamentos negativos por pensamentos de fé, que é o conceito que eu falei lá no início de empilhar memórias. joga a rede de E novo. joga a rede de novo. Então, por exemplo, às vezes você tá aqui, né? Seu marido tá falando no trem, mas você tá escutando, mas dentro de você tentar assim, ai meu Deus, que preguiça desse homem. Olha lá, tá fazendo tudo de novo. Ô meu pai do céu. Nossa senhora, eu tenho criado 2 filhos, meu filho e o filho da minha sogra. Pelo amor de Deus. Sabe? Esses são pensamentos destrutivos. Você não tá falando. O guarda tá até aqui na sua boca, né? Não deixando você falar o que você gostaria. Mas e a mente? A mente tá lá, ó, poluindo um monte de coisa na sua. Então, quando a gente fala de trocar esses pensamentos negativos, gente, você tem que ser intencional. E às vezes você não vai conseguir trocar o pensamento, porque é impressionante como esses pensamentos intrusivos, eles vão entrando na nossa cabeça e eles vão crescendo, né? Eles vão virando um monstro. E quanto mais você quer se livrar deles, mais eles vão crescendo e virando um monstro. E quanto mais você quiser se livrar deles, mais eles vão crescendo. Sabe o que que eu faço? Eu começo a orar. Eu falo assim, Deus, tira esses pensamentos da minha cabeça. Tira, eu não quero ter esse pensamento. Tira, me ajuda a tirar isso. E aí eu vou conversando com Deus e aí E é some. impossível, Aninha, a gente falar coisas boas, falar em voz alta. E ao mesmo tempo pensar coisas ruins. Vai dar um tilt. Então, se você começar a pensar, esse menino tá me irritando. Eu não tô tendo paciência. Eu vou jogar esse menino pela janela daqui a pouco. Eu não tô aguentando. Alguém tira daqui. Eu tô cansada, eu tô exausta. Isso tá dentro da sua cabeça. Você vai começar a falar. Eu sou uma mãe que vou ter paciência. Senhor, é você que me sustenta. Coloca as tuas palavras de amor na minha boca. Me faz olhar para o meu filho com outros olhos agora. Faz a minha língua ter poder de criação. Que eu possa criar alguém à sua imagem e semelhança. Vem aqui, me socorre. Tá vendo que não tem jeito da gente pensar duas coisas ao mesmo tempo? E a gente vai empilhar. Só que a força da palavra falada, ela é mais densa que a palavra pensada. É como se a palavra pensada fosse uma fumacinha.
E a da nossa boca ela é mais densa, ela tem mais peso do que a Ela gente é o fala, tem tijolo. ela é um tijolo. Então ela vai substituir. E uma coisa que me veio, Aninha, uma simbologia muito importante da Bíblia e que não é à toa, é que lá em Atos, quando os apóstolos e os seguidores de Jesus são batizados pelo Espírito Santo, tem um batismo coletivo que é um evento muito marcante. A Bíblia descreve esse evento como línguas de fogo que desceram sobre eles. Por que a Bíblia não falou só um fogo que desceu? Por que ela falou uma língua de fogo? Porque o fogo tem esse poder transformador, né? De matar e de dar vida. O fogo tem isso. A energia que cria coisas e transforma é uma energia de fogo. E ela também mata e vira cinza. E foi uma energia de fogo, mas foi uma língua de fogo. Então, quem recebe o Espírito Santo recebe uma língua nova, porque as palavras passam a refletir a presença do Espírito Santo. E isso é muito maravilhoso. Não tem como você começar a buscar Jesus, pedir a Ele a presença do Espírito Santo na sua vida e conseguir falar das mesmas coisas e proferir as mesmas palavras. Não tem jeito. O Espírito Santo vai começar a mudar o seu vocabulário, o que você profere, o que você profetiza, a maneira como você trata as pessoas. Isso vai mudar. Isso vai mudar através das suas palavras, dos seus pensamentos que geram seus comportamentos. Então vamos pedir para essa língua de fogo vir sobre nós. E aí, para a gente finalizar, amiga, a Bi falou assim, ó, eu preciso modificar a minha boca em ordem da minha vida, pois tenho muito a tendência de me chicotear. E a gente comentou isso ontem, né? Que eu estava dando muita ênfase aqui na live sobre o poder da nossa língua, das nossas palavras com o filho, marido, no nosso lar, mas e sobre a gente mesmo? Como é que a gente tem usado as palavras sobre nós mesmos? Quer falar sobre isso? Você falou lindo ontem, Ju. Isso me tocou muito, sabe? Porque quando a gente olha pro nosso, as pessoas que a gente ama, a gente consegue entender o poder que isso tem. O poder que uma palavra tem de vida e de morte, de dor e de carinho, a gente consegue entender. E a gente consegue colocar intenção para mudar isso, porque é pelo outro. Mas a gente não consegue muitas vezes observar as palavras que usamos sobre nós mesmas, porque ela não é em voz alta. Acabei de falar, né? O pensamento ele é essa coisa mais etérea, essa fumacinha, e a gente conversa com a gente mesma em forma de pensamento. E como é que a gente fala da gente mesma? Como é que a gente cria quem a gente quer ser? E aí eu comecei a pensar nisso ontem e eu fiquei muito emocionada, porque eu percebi o quanto eu não tenho cuidado da maneira que eu falo comigo, não só no sentido de usar palavras destrutivas, porque eu posso só parar de usar palavras destrutivas, mas eu percebi que eu não estava usando com intenção a minha capacidade de usar palavras construtivas. Eu não uso esse recurso sobre mim mesma. Eu não usava até essa semana que a gente parou para estudar e aprender isso. E eu falei, eu preciso usar esse poder de construir em mim quem eu quero ser. E aí eu comecei a declarar. Eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher corajosa que anda em cima da palavra de Deus e debaixo do temor dele. É o Senhor que guia os meus passos, ele que me fortalece. Eu sou uma mulher ousada, eu sou filha, eu tenho identidade de filha. Eu sou uma mulher que me posiciona, eu sou uma mulher que usa meus dons e talentos para a glória de Deus. Eu não tenho medo. E eu comecei a declarar sobre mim e aquilo me emocionou muito. E eu contei isso para Ana porque eu acho que eu nunca tinha me visto assim, ou sentido, tido o direito de declarar isso sobre mim, nem achar que eu podia ser isso. Mas a palavra do meu pai, do seu pai, nos garante que você pode fazer isso, que você deve fazer isso, que ele quer que a gente faça isso. Então a gente queria te convidar a fazer isso por você, a usar a sua boca agora como tijolo para construir.
Não deixa isso só no pensamento, não. Pensa assim, ah, eu sou bacana, eu sou legal, eu vou ter um dia bom hoje. Não pensa, não. Fala. Abre a sua boca. Constrói com tijolo. Usa o seu canivete, a sua... que pode ser uma arma, mas nesse momento vai ser uma ferramenta de uma artista. Cria. Cria quem você quer ser. Esculpe a nova você. Porque a sua palavra tem poder, não é por sua causa, não. Sua palavra tem poder porque quem te criou, que é infinito, coloca o poder dele na sua palavra, é o poder dele. Não acredita, você não precisa acreditar em você. Você não precisa. Você precisa só acreditar nele. Ele te garantiu. E a gente quer te convidar a fazer isso. Olha só o que a Bruna falou, mas nós Aninha, você quer... devemos falar. A Bruna disse, mas nós devemos falar mesmo sem ainda sentir isso? Sim, Bruna. Isso é um empilhar memória, sabe? Porque você vai corrigir sua mente. Você vai falar, 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 até que aquilo se torne uma verdade para Você vai você. Isso é um falar o treino. que você deseja. É o treino da mente mesmo, gente. É um treino, é treinar até se tornar, até acontecer. E, e muitas vezes é aquilo, né? O sábio não anda pelo que vê, ele anda pelo que crê. Ele tá vendo a destruição, mas ele tá profetizando a bênção, a vida, a coragem, sabe? É nesse sentido mesmo. E é difícil porque a gente fica parecendo uma fraude, né? Nossa, tô falando uma coisa que eu não acredito, mas é o poder da transformação da nossa mente através da nossa palavra. Então é um treino mesmo. Nem sempre esse treino vai ser fácil, né? Tô falando uma coisa que ainda não sou. Tô falando uma Ainda coisa que não sou. ainda não sou. Ainda não sou. E você não precisa acreditar em você, porque às vezes você olha pra você e você fala assim: eu não tenho capacidade de ser isso. Mas você precisa acreditar em Deus. Ele tem capacidade para fazer de você qualquer coisa. Você precisa É, usar o seu poder de criar sobre a sua vida aquilo que você quer viver, quem você quer ser. Declara, profetiza. A profecia é essa visão que vai à frente. Coloca uma visão para te guiar. O modelo que você quer ser não quer dizer que você é. É qual é o modelo que eu quero ser. A gente não falou que o cavalo, a direção dele é no freio que está na boca? A direção é a visão. O freio da sua boca é qual palavra que você vai usar. Essa palavra eu declarei para mim mesma. Eu sou uma mulher sábia, corajosa, sou uma mulher ousada. São as coisas que eu senti de declarar sobre mim, porque são pontos da minha insegurança. Eu tenho dores, por exemplo, de estar aqui me expondo, não é simples. Então, declarar que eu sou uma mulher segura, que eu sou uma mulher ousada, que eu sou uma mulher que sabe a minha identidade, é uma coisa que eu ainda não sou. Mas sou eu puxando a rédea do meu cavalo para onde eu quero que ele vá. Um poder que Deus me deu. Então, você não precisa ser. Você precisa puxar a rédea do seu cavalo para onde você quer ir. e aí, quando eu falei que o nosso solo, o nosso coração é um solo fértil, gente, quanto mais a gente vai repetindo essas palavras como profecias, mais elas vão sendo germinadas no nosso coração. É isso que a gente, não é isso que a gente quer plantar? Então é isso que a gente precisa falar. Para o nosso coração receber como solo fértil que o nosso coração é. E então, vamos para o nosso para casa, para a gente colocar em prática? Vamos. Gente, olha, quem não está no grupo ainda, lá no nosso grupo do WhatsApp Amigas de Oração, vou deixar o link nos stories depois, porque a gente tem mandado várias coisas lá e a partir de agora vamos começar a ter novidades. Ontem eu e a Ju começamos a estruturar um pouco melhor. Por quê? Porque a gente está com 300 pessoas no grupo e a gente entende que é uma responsabilidade muito grande isso que Deus está nos confiando, né? São famílias, corações, pessoas, mulheres. Então a gente está desenhando isso de uma forma mais, vamos dizer, profissional, não sei, mas de uma forma mais estruturada para que vocês recebam mais bênçãos mesmo. Então, a partir de agora, a gente vai ter muita novidade lá no grupo, então não deixem de estar lá. Quero dar um spoiler, pode? Pode. Toda semana a gente vai fazer o seguinte: nossas lives são sextas-feiras e a gente tem para casas. E esses para casa é para que a gente vá digerindo o que a gente aprendeu toda semana, principalmente durante o final de semana. Que a gente tem essa capacidade até de estar mais presente, de estar com a família, de nos observar mais, com menos demandas de trabalho. Então, o final de semana é feito para isso, para a gente mastigar, digerir tudo que a gente aprendeu aqui
Porque muitas vezes a gente vai ser confrontada, a gente vai enxergar coisas que a gente não estava enxergando, a gente precisa trocar o comportamento. Então, o final de semana é para isso. E nas segundas-feiras, o nosso grupo é um grupo silencioso. A gente sabe que todo mundo tem informação demais, mas a gente também quer ter uma troca com vocês. A gente está sentindo falta de estar também, ouvir vocês, de estar mais perto. Então, toda segunda-feira, esse único dia, a gente vai abrir o grupo para a gente poder ouvir de vocês como é que foi viver aquele tema naquele final de semana. E a gente tem recebido muitos testemunhos lindos do que já tem acontecido na vida de vocês. E um testemunho, ele deve ser compartilhado, porque ele é fonte de fé e de esperança para as outras pessoas. Tudo que abençoa os outros, gente, a gente precisa dividir. Então, na segunda-feira é o dia da gente poder trocar sobre isso. Então, eu já tô ansiosa para chegar segunda-feira e saber como é que foi o uso das palavras. Se a língua mandou mais em vocês ou vocês conseguiram mandar na língua. Ou pelo menos como é que foi essa observação. Inclusive, a gente vai mandar o resumo da live com o para casa, para vocês não esquecerem. Então, ó, para vocês colocarem em prática aí no fim de semana, pensar que tipo de semente você quer plantar a partir de hoje. Lembrando que o seu coração é um solo fértil. Que tipo de semente que você vai começar a plantar a partir de hoje? E eu quero que você reflita. Não vou dizer as palavras que você usou hoje, que o dia está começando. Mas as palavras que você usou ontem, com as pessoas, com você mesma, foram palavras que abençoou ou que amaldiçoou? Se você tiver falado mais palavras que amaldiçoaram, começa a trocar essas palavras. Urgente. E eu quero que você pense que tipo de colheita você quer ter em 6 meses. Ou que tipo de floresta, já que a metáfora da Ju foi floresta. Que tipo de floresta que você quer ter em 6 meses, em um ano? Porque para uma floresta começar a crescer, você precisa plantar agora. As árvores, as flores. Quanto mais você demorar plantar, mais vai demorar para essa floresta virar uma floresta. Então começa a plantar agora. Qual é o tipo de floresta que você quer ter em 6 meses, em um ano? No seu lar, na sua vida, seu casamento, seus filhos, seu trabalho. E começar agora. E, gente, pedir perdão se for necessário. E pedir sabedoria de Deus também. Porque às vezes, para você começar a falar palavras melhores para alguém ou para você mesmo, você às vezes precisa se perdoar, você precisa pedir perdão para alguém, você precisa liberar um perdão aí que está atravessado e você não consegue falar palavras boas para essa pessoa. Então, se for necessário, pedir perdão. E a nossa música é uma música linda que eu estava com dificuldade de encontrar. A música a Ju sugeriu e é uma música que eu choro toda vez que eu escuto. Essa música é maravilhosa. É uma música que chama Sonda-me, Usa-me, de Aline Barros. Só digitar no Spotify. Sonda-me, Usa-me, de Aline Barros. Eu vou mandar no grupo também. É uma música linda, vocês vão escutar assim, meditando em cada coisa que ela fala. E é muito isso, é pedindo a Deus mesmo para te usar, para colocar as palavras na sua boca, sabe? Que você tá ali a serviço dele. Então é uma música que sempre me toca muito e depois eu quero saber como que essa música reverberou no coração de vocês. É isso. Vamos fazer nossa oração final? Vamos. Então começa a colocar aí nos comentários os pedidos de oração que vocês têm, como a gente faz todas as vezes. Se você sentir de colocar sobre as palavras, né, sobre a sua língua, sobre a sua boca, que é o tema de hoje, pode colocar. Ou se você quer oração para qualquer outra causa ou circunstância da sua vida, coloca aí para a gente orar por você, tá bom? Mas em especial, coloca a respeito de quem você quer usar palavras com mais cuidado e com mais sabedoria nesse momento. Se é sobre você mesma, sobre o seu casamento, sobre o seu filho, sobre o seu trabalho. Qual é a área da sua vida? Qual é a pessoa da sua vida que você quer pedir ao Espírito Santo que te ajude a usar as suas palavras como ferramenta criadora? Eu não tô Vamos vendo os então. comentários depois que eu saí e voltei. Já, Tá tá, bom, Ana. tá? Uhum. Ó, tem coisas lindas assim, ó. É que eu abençoe o meu marido, que eu modifique meu olhar para ele. Aí tem gente pedindo oração por elas mesmas, pela identidade em Deus. Então vamos lá, vamos orar por isso.
Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de levar a sua palavra para a vida e para o coração de tantas mulheres, para o lar de tantas mulheres. E hoje eu te peço, Pai, com muita humildade e especialmente que o Senhor purifique os nossos lábios, purifique as nossas decisões, as nossas atitudes, Pai, as nossas palavras, porque tudo isso, Pai, nós sabemos que são sementes que a gente lança, sementes que são plantadas no nosso coração e que vão dar frutos, Pai. Se essas sementes não forem boas, os frutos serão ruins, serão podres. Então, que o Senhor purifique as nossas sementes, Pai. Eu te peço que leve sabedoria para a língua de cada uma dessas mulheres. A mulher de Provérbios 31, ela fala com doçura, com amor, mas ela fala com firmeza e com graça. Então, que a gente consiga, cada dia mais, nos aproximar dessa mulher, que fala com firmeza, mas fala com doçura. Que o Senhor coloque um freio na nossa boca, Pai, na nossa mente, que a gente escolha bem as palavras para falar. Então, eu peço, Pai, que o Senhor dê um dom de profecia para a nossa língua, que o Senhor dê um dom de criatividade para a nossa língua, Pai, que a nossa língua profira palavras de criação, de coragem, de sabedoria, de amor, palavras que vão edificar o nosso lar, Amém. que a gente consiga olhar para os nossos maridos, para os nossos filhos e para a nossa vida e conduzir a nossa vida não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê, pelo que a gente quer que se transforme, Pai. Que a gente consiga compreender o poder das palavras e que a gente não use mais palavras que ferem e que Amém. destroem e que amaldiçoam. Eu te Amém. peço em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não abriu a sua boca para declarar palavras de bênção sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, não deixe essa oportunidade passar. Você não está escutando isso à toa, você não está aqui nesse momento à toa. Você precisa usar o seu poder criador. Isso é um dever. Usa isso para você, para sua família. A gente vai desligar aqui agora. Aproveita que você está voltada para isso. Pega um minuto, um minuto. Entra pro banheiro, entra pro seu closet, fecha a porta do seu quarto, entra pro seu carro, não sei onde você vai. Mas vai agora para um lugar que você tenha uma privacidade. Você vai por um minuto, abrir a sua boca para declarar aquilo que você quer ver. Não é o que você está vendo agora. Aquilo que você quer ver. Bênçãos em todas as áreas da sua vida. Faz isso. Faz isso por você. Faz isso por aquelas pessoas que você ama. Começa a construir a floresta que Deus sonhou para você viver. Faça sua parte. O poder ele te deu. Faça sua parte. Um final de semana abençoado para todo mundo. E um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo. Mulheres, eu espero muito que vocês estejam gostando e aprendendo com o que a gente está trazendo. A gente está aprendendo muito juntas, estamos no mesmo barco todas. Não é porque Ju e eu estamos nessa posição aqui, né, de falar que a gente sabe mais que alguém, não. A gente está muito numa busca, todo mundo junto e querendo compartilhar essa busca. Então, a gente precisa que vocês contem pra gente o que vocês estão gostando, o que está sendo legal, que vocês mandem sugestão de temas, porque às vezes tem algo que está cutucando muito a sua vida e você precisa de ajuda, a gente está aqui para servir, né? Então pode comentar com a gente no direct, nos comentários, deixa pra gente o que a live marcou para você, encaminha a live para uma amiga, você vai abençoar a vida de uma amiga com essas palavras, já que palavras são sementes. Coloca essa semente de ter uma amiga de oração na vida de Amém. alguma amiga. Não esquece disso. Para que a Todas gente as cresça esse movimento, não de ego, vaidade, de ter muitas mulheres aqui, não, mas é porque o mundo precisa disso, você precisa disso, a gente precisa disso, a nossa casa, a nossa vida precisa de oração, precisa de mulheres de fé, mulheres sábias. A gente tem muitas pessoas que participam muito aqui ao vivo com a gente, né, Aninha? Uhum. Mas é muito importante depois que a gente posta a live e coloca ela lá, né, no nosso perfil, que a gente tenha esses comentários de como é que foi para vocês, tanto para a gente ver, eu no meio da live não consigo nem ver, tanto para a gente ver, quanto para que esse conteúdo possa ser entregue para mais mulheres que talvez estejam precisando daquela palavra.
Então, quando você faz isso, o Instagram entende que é algo que vale a pena ele levar adiante. Então, a gente está aqui, né, servindo, fazendo a nossa entrega, mas a gente não tem como a gente fazer isso sozinha. Nós somos amigas de oração, nós somos um grupo. Então, eu e Ana queremos pedir para vocês também nos ajudarem a espalhar as boas novas. Isso mesmo. Um beijo. Ó, vou postar a live e vocês comentem lá o que tem marcado muito para vocês, tá bom? Um beijo, até sexta que vem.